Olá, vamos iniciar o seminário da disciplina Linguística Aplicada 2. Nosso grupo ficou responsável pelo roteiro de estudo referente à unidade 3, tema geral, abordagens sobre avaliação da aprendizagem de línguas. Dividimos em 4 temas e cada integrante do grupo vai ficar responsável por um tema. Tema 1, quem vai ficar responsável será o Carlos. Tema 2, Rosiane. Tema 3, eu, Luana. E o tema 4, Joaquim. Então, espero que vocês aproveitem esse momento em que destinamos o melhor de nós para ofertar o conhecimento. Olá, eu sou Antônio Carlos e eu fiquei com o tema Abordagem sobre avaliação de aprendizagem, uma breve história e Discrete Point and Integrative Test. Então, temos aqui as abordagens sobre avaliação de línguas, um breve histórico. Historicamente, as tendências e práticas de teste de linguagem seguiram a mudanças no uso de métodos e seu impacto na sala de aula. Por exemplo, na década de 1950, o behaviorismo dava atenção especial à análise construtiva, um teste focado em elementos específicos da linguagem, como os conceitos fonológicos, gramaticais e lexais. Contrastes entre duas línguas. O behaviorismo, também chamado de comportamentalismo, ou tem como objetivo de estudo o comportamento. Essa teoria psicológica defende que a psicologia humana ou animal pode ser objetivamente estudada por meio de observação de suas ações, ou seja, observando o comportamento. O primeiro behaviorista explícito foi John Watson, que em 1913 lançou uma série de manifestos chamado A Psicologia Tal Como a Vê, um behaviorista. Nas décadas de 1970 e 1980, as teorias comunicativas de linguagem trouxe com eles uma visão mais integrativa de testes, em que especialistas deduziram que todo o evento comunicativo era consideravelmente maior do que a soma de seus elementos linguísticos. Hoje, os designers de testes ainda são desafiados em sua busca por instrumentos mais autênticos e válidos que simulem a real interação com o mundo. O Discrete Point and Integrative Test, esta perspectiva histórica ressalta as principais abordagens para testes de línguas que foram debatidos na década de 1970 e no início da década de 1980. As abordagens com o teste integrativo, que ainda prevalecem até hoje. Então, vejamos. O objetivo do teste integrativo, normalmente, é obter alguma medida, em geral, de natureza numérica, com relação a uma capacidade ou um atributo. Normalmente, responder a uma questão de encaminhamento, resolver um problema ou tomar uma decisão por meio do uso de instrumentos de avaliação. O processo é feito através de testagem, pode ser de natureza individual ou grupal. Após a administração do teste, o testador normalmente soma o número de respostas corretas ou o número de acertos, tipos de resposta, com pouca ou nenhuma consideração pelo como ou a mecânica de tal conteúdo. A avaliação costuma ser individualizada, em comparação com a testagem. A avaliação, em geral, se concentra mais em como o indivíduo processa do que simplesmente nos resultados desse processamento. Já o papel do avaliador, o testador não é fundamental para o processo. Em termos práticos, um testador pode ser substituído por outro, sem afetar consideravelmente o resultado. No entanto, o avaliador é fundamental ao processo de seleção dos testes ou de outros instrumentos,
de avaliação, bem como para tirar conclusões a partir de toda a avaliação. A habilidade do avaliador, a testagem normalmente requer habilidades técnicas em termos de administrar e pontuar um teste, bem como para interpretar o seu resultado. A avaliação normalmente requer uma seleção especializada dos instrumentos de avaliação, habilidades na avaliação e organização e integração criteriosa dos dados. Já os resultados. Normalmente, a testagem produz um score, ou uma série de scores no teste. Normalmente, a avaliação envolve uma abordagem de resolução de problemas, que mobiliza muitas fontes de dados, visando esclarecer o motivo do encaminhamento. Então, tudo isso que eu falei, gente, se resume em o teste integrativo. Aqui eu dou o exemplo aqui da medicina integrativa. Ela prega que um problema de saúde deve ser avaliado e solucionado com base em diferentes processos da medicina tradicional. Então, eles mesclando com métodos alternativos que sejam eficazes e seguros. Então, nós temos um exemplo da medicina hoje, desse problema que está no mundo inteiro sobre o coronavírus, que é um vírus que está solto no ar. Então, os cientistas, a ciência, está estudando o comportamento desse vírus. Então, eles fazem os testes com certos tipos de vacina, com certos tipos de grupos, e eles vão descartando, tipo uma pesquisa. Estão fazendo uma pesquisa. Então, a medicina, essa forma integrativa é utilizada em todos os meios, é um método utilizado em todos os meios da ciência, no estudo do comportamento humano. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído, colaborado com os colegas sobre esse tema. E então é isso. Vamos ver um pouco sobre Communicative Language Testing. Em meados da década de 1980, o campo do teste de linguagem abandonou a discussão sobre a hipótese de traço unilateral e começou a se concentrar no design comunicativo de tarefas de linguagem. Basicamente, os educadores começaram a entender que testes pré-definidos, baseados em modelos tradicionais que já estavam sendo utilizados, como é o caso do close test, eles apenas demonstravam a capacidade, a competência linguística do aluno, e não a sua capacidade de desenvolvimento como um todo. Então, a partir daí, Beckman propôs um novo modelo, baseado na competência organizacional e pragmática. Então, para Beckman, é importante que o aluno, além de conhecer esse conhecimento sobre o idioma estudado, soubesse como utilizar esse conhecimento no dia a dia, na sua realidade. Então, Beckman e Palmer, eles incluem entre os princípios de teste de linguagem a necessidade de uma correspondência entre indicadores de desempenho e o uso da linguagem. Como bem cita Way, em 1990, para medir a proficiência do idioma, agora deve-se levar em conta onde, quando, como, com quem e por que a linguagem é usada e em quais tópicos e com quais efeitos. No entanto, é importante ressaltar que esse método enfrenta alguns desafios, principalmente para os testes designers, porque a partir do momento que ele começa, esses testes designers, ou esses desenvolvedores de testes, começam a identificar as tarefas que são utilizadas, né, para simular a realidade, a utilização do idioma na realidade, eles identificam que essas tarefas são variadas, então existe uma gama muito grande de tarefas que podem ser utilizadas nesse tipo de teste. E para que o teste possa ser validado, essas tarefas, ou essa amostra de tarefa, ela precisa ser validada pelo idioma estudado. Performance-based assessment, a avaliação baseada na performance. É bem o que a gente acabou de falar, né? Então, são estratégias para aquisição e aplicação de conhecimento, habilidades sobre o idioma estudado. Esse tipo de avaliação está sempre buscando autenticidade, se dá através de entrevistas, tarefas interativas,
Então, não que o método tradicional de avaliação não seja importante, ele é, mas a utilização apenas desse método pode deixar muito restrito as informações ou o conhecimento que a gente consegue ter a respeito da capacidade de desenvolvimento do aluno. Então, esse método ele pode ser utilizado, por exemplo, para evitar que as aulas fiquem chatas, monótonas, né, repetitivas, também para formar esse aluno, esse cidadão que consegue se expressar a partir da utilização do idioma que ele está estudando, né? Não apenas conhece o idioma, mas também sabe utilizá-lo na vida real. Além disso, todo o mercado de trabalho é baseado nisso, né, gente? Também é importante frisar aqui que existem alguns desafios no caso específico da Performance-Based Assessment, principalmente a partir do momento que surgiram as avaliações alternativas, o computador passou a ser utilizado com mais frequência, né? Passou a ter um meio mais utilizado para avaliações, e também porque surgiram novas teorias a respeito da inteligência. Então, novos pontos de vista sobre inteligência influenciando os rumos da avaliação. A inteligência ela já foi vista estritamente como a capacidade de realizar linguística e de resolução de problemas matemáticos. A Howard Gardner, ele aceitou esses dois conceitos, né, esse conceito que incluía esses dois pontos a respeito de inteligência, no entanto, ele foi mais além, ele estendeu a visão tradicional de inteligência para 7 componentes diferentes. Além desses dois, ele incluiu a inteligência espacial, que seria essa capacidade, né, de visualizar o espaço, de conseguir criar imagens da realidade, a inteligência musical, a capacidade de criar tons, né, de criar vibrações, a capacidade corporal, a inteligência corporal sinestésica, que seria, no caso, essa capacidade atlética, né? Então, a inteligência interpessoal, essa capacidade de se entender os sentimentos, a emoção do outro, e conseguir se comunicar, conseguir se relacionar com o outro, e a capacidade intrapessoal, a inteligência intrapessoal, que seria essa capacidade de se visualizar no espaço, de achar o seu lugar, né? O Robert Sternberg, ele, além disso tudo, ele cita também o pensamento criativo e as estratégias manipulativas como inteligência. Para ele, nem todo mundo é capaz de criar respostas rápidas, raciocínio lógico rápido, respostas imediatas, mas isso não significa que as pessoas que não possuem essa capacidade não sejam inteligentes. Elas possuem a sua própria inteligência, a atividade, a capacidade criativa, até mesmo a manipulativa seriam inteligência. Então, a partir do momento que um político, por exemplo, consegue te convencer a votar nele, um filho consegue convencer o pai a comprar algo que ele quer, ou até mesmo as pessoas conseguem aplicar um golpe, conseguem convencer uma vítima a cair num golpe. Então, tudo aquilo ali foi feito utilizando inteligência. Então, até mesmo a capacidade manipulativa é uma forma de inteligência. Para Daniel Goleman, além disso, ele cita o coeficiente emocional. Então, ele menciona a importância das emoções no nosso pensamento cognitivo. Para Goleman, as emoções, principalmente as negativas, né, então a ansiedade, as frustrações, elas teriam uma importância, uma força muito grande, inclusive nos resultados dos testes. Então, às vezes, um aluno não vai tão bem num teste, porque ele não está tão bem emocionalmente. Então, Goleman, ele consegue correlacionar essa importância das emoções com o resultado de um teste, por exemplo. Olá, sou Luana, integrante do grupo. Vou dar continuidade ao seminário com o tema 3, Traditional and Alternative Assessment, Teste e Avaliação, Conceitos. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão e finalizar nossa participação trabalhando os princípios para avaliar e testar. De início, realizaremos essa reflexão acerca de teste e avaliação. Para muitos, teste e avaliação têm o mesmo significado, né? Mas aqui no nosso entendimento e no nosso estudo, trazemos uma pequena diferenciação entre teste e avaliação
E, por final, enquadramos, no nosso entendimento, o teste como uma forma de avaliação, tá? Uma forma de avaliação tradicional. Bom, para aqueles que colocam o teste de avaliação como um ponto de diferenciação, seria que o teste, ele é utilizado para avaliar um produto, um comportamento em particular, específico, né? Ou um conjunto de objetivos. Aqui nós temos, de uma forma bem conhecida, o teste do Inmetro, né? Onde nós estamos avaliando ali, através de um conjunto de regrinhas e objetivos, um produto. Bom, por outro lado, a avaliação teria, nessa visão, um conceito mais amplo, né, de um procedimento, e não um produto específico para avaliar, né, um conhecimento, um comportamento específico em si, né? Mas aqui não, eu estou avaliando como uma forma mais ampla, como o nome diz, procedimento. Então, para eu avaliar nessa perspectiva de um procedimento, parte do princípio que esse procedimento ele tem vários processos que configuram etapas dessa avaliação, certo? E essa avaliação, ela pode ser realizada antes ou depois de uma instrução. Por exemplo, aqui nós temos a avaliação diagnóstica, que acontece muito na sala de aula, tanto na escola como na universidade, que o professor pode, antes de iniciar o estudo de um conteúdo, ele pode avaliar o nível de conhecimento prévio daqueles alunos, fazer uma sondagem, né? E assim poder utilizar as melhores estratégias, né? Metodologias para que ele possa realizar o ensino da melhor forma, tá? Para atingir os seus objetivos. Então, aqui trata-se de uma avaliação diagnóstica. A avaliação formativa, ela já tem uma pretensão de avaliar um resultado, né? Eu quero, por exemplo, continuando o exemplo da avaliação diagnóstica, a gente pode, aquele mesmo professor, ele pode avaliar no final da aula ou no final do conteúdo, que pode decorrer várias aulas, ele pode avaliar como foi o ensino, né? Se as estratégias que ele utilizou foram assertivas, tá? Então, aqui seria uma avaliação formativa. É muito comum em reuniões, em palestras, no final a gente responder, né, alguns questionários. Hoje em dia o questionário, eles são eletrônicos, né, disponibilizados após esses eventos, para que a gente possa fazer essa reflexão de como melhorar essas estratégias, tá bom? E a avaliação somativa é a avaliação mesmo que a gente encontra no concurso, em universidades e escolas, que ela tem lá como a sua premissa avaliar conteúdo, né, avaliar avaliação por meio de notas, né, onde eu vou somar e pontuar ali os acertos, para entender, para compreender e medir o desempenho daqueles alunos. Bom? E dentro dessas avaliações, nós vamos fazer agora um paralelo, a avaliação tradicional e depois a avaliação alternativa. Falar um pouquinho dessa avaliação tradicional, que é o que a gente mais conhece, né, de uma forma mais recorrente, utilizada nas escolas, universidades e por empresas. Essa avaliação é uma avaliação que ela ocorre num tempo determinado, né? Nesse tempo nós temos o início e o fim cronometrado. Geralmente utilizamos questões de múltipla escolha, onde a finalidade é pontuar os acertos, né? E a somativa desses acertos irão determinar o desempenho, né,
da pessoa que está sendo avaliada, tá? Então, ela é muito objetiva. A gente traz hoje uma visão de que ela promove uma motivação externa, né? Não leva em conta alguns critérios que nós vamos estudar, ação alternativa, né? Por isso que muitas vezes, por vezes, essa avaliação desmotiva os alunos, né? Porque ela não traduz com maior fidelidade realmente o conhecimento daquele aluno. Por vezes, como falei, ela avalia o estado, aquele momento, né? E se o aluno estiver num momento muito bom, ele irá desempenhar de uma forma melhor, né? E o resultado vai ser equivalente a esse estado. E se porventura ele não esteja muito bem naquele momento, talvez esse exame retrate, né, de uma forma imprecisa o resultado gerado decorrente dessas questões. Mas para esse exame não é avaliado isso, né? É avaliado apenas o somativo de AC. Bom, então, que nós vemos as provas sendo aplicadas em concursos, nas escolas, enfim, é a mais conhecida. Já a avaliação alternativa, ela vem de uma proposta nessa crescente com relação ao entendimento do ser humano como esse ser complexo, né? E que por isso merece essa atenção, esse olhar. É uma avaliação que ela é continuada, ela não tem aquele limite de tempo curto, né, daquela duração cronológica, como a avaliação tradicional. Ela já vem nesse entendimento de um processo, né? Aliás, de vários processos. Dentro desses processos, a gente vai avaliando o aluno. Por exemplo, na sala de aula, suas participações, sua interação. Não só o resultado de uma avaliação específica, né? Ele traz um feedback para mim com relação ao aluno em seu estado emocional, muitas vezes, que isso também é um fator que contribui para que, naquele desempenho de uma avaliação tradicional, o aluno não tenha a melhor performance, né? Então, aqui a gente já pensa uma avaliação formativa, né? Que tenha esse olhar para o ser humano. E a sua motivação, ela é intrínseca, ponto que ela anima mais os alunos, os estudantes, a essa participação nesse processo de ensino e aprendizado, porque ele se sente parte, né? Ele não se sente só inquirido, investigado, julgado, né? Mas ele entende que tem que contribuir, que sua contribuição é avaliada nesse longo prazo, né? E aqui também elas oferecem respostas mais criativas, o aluno tem como se expressar melhor, né? Não só questões, por exemplo, de múltipla escolha, de certo e errado, tá? Então, a gente torce que a avaliação alternativa consiga ser implementada de uma forma mais presente nas escolas, nas universidades, né? Até mesmo pelas empresas, porque a gente sabe que a avaliação faz parte do cotidiano, né? Todo tempo nós estamos sendo avaliados. Por exemplo, agora eu estou sendo avaliada. Então, que a gente tem esse olhar mais humano mesmo e entender a complexidade da qual envolve uma avaliação, para que o resultado dele seja o melhor. Bom, e para isso, para que a gente possa qualificar essa avaliação, nós podemos partir de 3 princípios: praticidade, confiabilidade e validade. A praticidade, ela está ligada mais com a aplicação do teste em si, né? Nós pensamos nesse momento em alguns critérios, parâmetro financeiro, o tempo, a administração, pontuação, a interpretação desse teste, né?
dessa avaliação. Bom, por exemplo, um teste muito extenso, né? Será que eu posso aplicá-lo em um tempo limitado, curto? Né? Então, nesse caso, ela seria impraticável, né? Então, a praticidade, ela está relacionada à aplicação desse teste. Se essa aplicação, a gente vai ponderar se ela está ocorrendo da melhor forma, né? De uma forma ótima. Bom, confiabilidade. A confiabilidade, ela já vai num contexto de busca das inseguranças quanto ao resultado daquele teste. E tem alguns parâmetros que são avaliados. A própria elaboração do teste em si. A gente pontua a administração desses testes, ou seja, o momento da aplicação, o participante do teste, como a pessoa que está sendo avaliada está naquele momento. E aqui é muito importante porque a gente pode avaliar até a questão emocional também, que compromete muito o rendimento dos alunos, né, em alguns testes, em algumas avaliações. E a própria pontuação, ou seja, como esse teste foi corrigido. E é por isso que hoje o Enem, a redação, ela é corrigida por mais de uma pessoa, para que a gente possa ter o máximo de confiabilidade. E a validade em si trata da eficiência e da eficácia, no sentido de que esse teste, ele foi construído, ele foi elaborado para uma finalidade. Testar, por exemplo, a interpretação de texto, né? Como os alunos estão no desempenho dessa interpretação. Então, se eu realizo uma avaliação toda pautada na gramática, né? Um teste todo pautado na gramática, então, será que ele está realmente sendo válido? O meu teste, ele realmente vai medir, vai precisar que eu estou querendo ponderar, né? Então, essa seria a validade. Então, utilizando esses 3 princípios que conversam entre si, a gente pode determinar se um teste ele é bom. E aqui eu finalizo a minha contribuição, passo a palavra para o meu colega Joaquim, que vai tratar o tema 4, tipo de testes. Muito obrigada pela atenção. Nessa aula vamos falar sobre os tipos de testes, né? Os testes são importantes para poder entender o nível de conhecimento do aluno num curso de idioma. Então, o teste de proficiência tradicionalmente consiste em várias opções padronizadas de itens sobre gramática, vocabulário, compreensão de leitura, compreensão auditiva e, às vezes, uma amostra da escrita. Né? Então, esse teste de proficiência, ele serve para explorar a competência global em um idioma, né? Então, ele testa o uso do inglês como uma língua estrangeira, realizado presencialmente, com um caderno de questões. Então, você não pode fazer nenhuma anotação no caderno. Você vai fazendo o teste e passando para o caderno de resposta, ouve tudo, lê as alternativas e responde, certo? Teste de diagnóstico é projetado para diagnosticar um aspecto específico de idioma. O teste de diagnóstico de pronúncia pode ter um propósito de determinar quais características fonológicas do inglês são difíceis para o aluno e, portanto, deve tornar-se parte de um currículo. Então, esse teste de diagnóstico, né, ele vai diagnosticar um aspecto específico de um idioma. A gente fala de instrumento, observar como o aluno está, saber como é que está o conhecimento desse aluno, para poder, então, ir para um outro conteúdo do livro, né? Então, verificar o que ele aprendeu, fazer esse diagnóstico do ensino que foi ofertado, se ele realmente absorveu aquilo que foi passado, e só então passar para uma próxima unidade, para que daí então tenha esse diagnóstico venha a comprovar de que ele realmente está preparado para passar para uma próxima unidade. Nós temos o teste de nivelamento, colocar um aluno em um nível apropriado, ou sessão de um currículo de línguas, ou seja, verificar a competência do aluno
para poder, então, ver o nível apropriado. Por exemplo, se eu for começar um curso de inglês, o que que eu preciso, e formar uma turma, o que que eu preciso ver? Esse aluno que vai entrar nessa turma, ele já teve algum contato com o idioma? Então, vamos fazer esse teste de nivelamento para verificar se ele já tem alguma familiarização com o idioma. Se ele não tem nenhum, então ele precisa começar do básico. Agora, se no meio dessa turma eu tenho um outro aluno, onde ele já fez um módulo, ele já teve um contato, ele já tem um conhecimento a mais, aí eu vejo se o perfil dele cabe num pré-intermediário, no intermediário ou já mais avançado. Então, o teste de nivelamento é exatamente para adequar o aluno no nível que ele está, certo? E aí nós temos o teste de desempenho, que ele pode servir como indicadores de recurso que o aluno precisa trabalhar no futuro. Mas a função principal de um teste de realização é determinar a aquisição dos objetos do curso no final de um período de instrução, né? Então, assim, usa-se diretamente nas aulas, em sala de aula, unidade, ou mesmo o currículo, né, total. É o que a gente mais usa, né? É o teste de desempenho. Esse teste de alcance, de realização, né? Então, assim, precisa saber o que o aluno aprendeu. Então, durante o mês todo, ele está ali em sala de aula, aprendendo conteúdo, e aí esse teste de desempenho é exatamente uma prova. Eu pego uma prova e vou aplicar para esse aluno, para poder, então, eu entender, saber qual foi o nível de aprendizagem desse aluno. Então, a prova hoje, né, é o teste de desempenho mais praticado em sala de aula, nos cursos, porque é através dessa prova que entende-se qual foi o desempenho do aluno, né, o que ele realmente aprendeu. E, por fim, nós temos o teste de aptidão, né? O teste de aptidão é um teste que ele é mais utilizado no curso de arte cênica, né? Porque ele serve para poder testar as habilidades de pintura, de interpretação, enfim, essas coisas relacionadas à interpretação, ao curso de arte cênica. Então, como a própria palavra já diz, aptidão, né? Ver as habilidades que ele tem relacionadas ao curso que ele quer fazer. E por hoje é só, ficamos por aqui. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima.